Meu filho, o anime de Isekai, incesto e harém, do jeitinho que o tio Nao gosta. E você também, meu filho. O nome do anime é My One Hit Kill Sister, ou Minha Irmã Apelona em português. Ajeita a coluna, pega seu copo de leite com café e me conte o que aconteceu. E se prepara para o anime de hoje. Bora lá! O episódio começa com uma vila sendo queimada. Quem fez isso? Sua mãe, sua tia ou a gorda da sua avó? Não, os 3 irmãos Or. Enquanto os ditos cujos estavam comemorando e querendo vasculhar se tinham outros humanos para matar, aparece nosso prota, menino gafanhoto Asahi Kusaba. Nosso prota os ameaça com aquele papo de heroísmo satisfatório de roteiro de ser ou não ser e é atacado por um dos orques. E o orc é perfurado por uma pedra. Quem fez? A gorda da sua mãe? Não foi. Foi uma mulher. Guarda bem as mulheres que aparecerem aqui. Ajeita a coluna que tá só começando. E o anime volta no tempo para apresentar por que estamos nessa parte. Nosso prota salva uma garota de ser atropelada e é atropelado no lugar. E ele começa a ver os prós e contras de ter ido de Vasco por ter salvado a menina contra não ter jogado o jogo favorito. E ele lembra e pensa, o que será que sua irmã vai achar? E bimba, abre um portal e ele é teleportado para outro mundo. Ele começa a andar e vê que é um jogo de RPG em que ele foi teleportado. Adivinha? Como bom viciado, ele já sabe o que fazer. Vende os itens que não precisa, vende o celular dele e usa o dinheiro para comprar material de luta. Saindo de lá, ele vai na guilda de aventureiros. Aparece a Tânia, a recepcionista da guilda, e nosso prota diz que é a primeira vez. Ela pergunta se está nervoso, com vergonha e sem experiência e diz que vai ensinar tudo. O primeiro passo era escrever o nome, depois ele ia caçar monstros de rank E. E assim foi nosso prota menino gafanhoto. Foi se aventurar e de repente ele encontra um dragão. É, filho! Ajeita a coluna que vai ficar interessante. Enquanto ele está no sufoco, ele vai ver seu status para puxar briga. Ele tinha as habilidades de um aldeão com as habilidades da sua mãe. O famoso arremesso de pedra, mas como tá no nível 1 não adiantou nada. Quando ele tá pra morrer, ele lembra da sua irmã Maia. Não é essa Maia, é a Maia Ikusaba. E grita o nome dela desesperado por socorro e ela aparece roteirista preguiçoso. O dragão a ataca, mas ela sai voando, percebe o poder que tem e dá um único soco e acaba com o bichão. E ela pula no prota, fica em cima dele e as dúvidas de que ela era a irmã dele somem e que o jogo simplesmente spawnou uma irmã, ele descartou. E ela explica que, ao salvar a criança, ele entrou em coma pelo atropelamento. E enquanto ele estava na UTI, ele falava do outro mundo sorrindo. Ela descobriu que ele foi teleportado para outro mundo. Ela ficou batendo a cabeça na parede até ir para o outro mundo. Nosso prota fica aliviado em saber que está em coma e não está morto. E a Maia chama o Açaí e ele fala, vamos para casa? E ela não sabe como. Adivinha? Temos 2 hospitalizados. E o anime volta pro início. Se não lembra, volta o vídeo. A mulher misteriosa era a Maia. Ela aniquila eles. E o Azai fala, como sempre, você é impiedosa irmãzona. E ela fala que não podia perdoá-los. O Azai pensa que a Maia pensou que foi por causa dos aldeões que morreram e das outras pessoas, mas ela fala que é porque eles chamaram o Azai de pirralho. Ela se assusta com um arranhão na bochecha direita do Asahi. Ela quer dar um elixir, mas ele diz que só uma saliva basta. Ela quer lamber ele todinho. Enquanto estavam no chão, eles disseram que o nosso prota era quem salvou a aldeia. E a Maia não se importa de ele ter ficado com o crédito. Corta a cena. Na guilda de aventureiros, a Tânia tá jogando fogos de artifício porque o Asahi passou da classe coelho para a classe ogro. Era um feito tão notável que é sem precedentes. E a Tânia fala que vender ou transferir é proibido e falsificar é proibido. Quando você é fraco fingindo ser forte, cabeças rolam, se é que você me entende, meu filho. Corta a cena. O Asahi vai implorando para Maia esconder que ela é forte e fazer parecer que ele é forte.
E ele pede para conferir os status e suas medidas, e ela faz o inesperado. Coloca a mão no Energy duplo dela. E ele explica para ela que ela tem que mostrar o status do personagem, até porque estão dentro de um jogo. E o prota descobre que os status são tão grandes que ultrapassam o limite da tela. E quando ela vai contar todas as pintas do corpo dele, são interrompidos por um barulho. Tava tendo uma despedida de um clã que ia derrotar o Rei Demônio. E o Asahi explica para a irmã que quando se derrota o Rei Demônio, volta para o mundo de origem. A Maya quer ir derrotar ele como se fosse comprar pão na padaria. E a senhora da Casa de Penhores diz que tem que ganhar experiência. E a senhora da Casa de Penhores explica que o líder do clã Balmund é Siegfried, um aventureiro da classe dragão que está 2 níveis acima da classe ogro. E o grupo parte e do nada aparece um bêbado falando calúnias e desonrando o grupo que acabou de partir e quebrando o bar. Era um aventureiro de classe ogro que foi rebaixado e surtou depois que o clã saiu da cidade. E todo mundo fica movimentando para que o Asahi interviesse, e ele naquela questão de ser ou não ser, e o aventureiro bêbado fala que um pirralho não era páreo para ele. A Maya fica raivosa e o Asahi acalma. E ela fala que tem bom senso, que só vai bater nele com magia até a beira da morte. E os irmãos Ikusaba combinam de dar um susto. Em troca, o Asahi fazia tudo que a Maya quisesse. O nosso prota provoca o veterano. Quando ele vai ser atacado, o chão se abre. Foi a gostosa da Maya que fez, olha isso. E o veterano corre de medo. Depois do ocorrido, ela cobra a promessa de ele fazer qualquer coisa. O episódio termina com um ser misterioso, acabando com dragões e se perguntando de quem foi a energia avassaladora que sentiu. Tá gostando até aqui? Ajeita a coluna, deixa o gostei, que você vai receber uma mãe solteira. Se inscrever, vai ganhar uma 40 mais solteira. Pensou que o vídeo acabou? O segundo episódio começa com o nosso prota cortando um inimigo e pela primeira vez ganhando um ponto de XP. Agora já nossa deusa Maya. Lembra do ser misterioso? Então bateu no clã que saiu do reino para derrotar o Rei Demônio igual tapete em dia de faxina? O clã apanhou mais que... E o ser misterioso é uma demônia, coisa bela e forte. Eu, aprendendo com animes, me apaixono por demônios. Ela deu um jeito no clã e se faz a seguinte pergunta: se tem alguém forte o suficiente? Na mesma noite, por ser citada, a Maya solta um espirro, é uma coisa da cultura japonesa. Pesquisei antes de publicar o vídeo. E o Asahi dá uma peça de roupa para ela não resfriar. E ela fala para esquentar com libidos corporais. Se é que você me entende. No outro dia, o nosso prota não quer depender da irmã e vai à busca de uma missão para fazer sozinho. Enquanto isso, a irmã dele comemora por estar no mesmo mundo, enquanto estende a roupa. Mas ela percebe que não tem presença do Asahi. Vai no quarto, o prota vê o bilhete, observa que a cama tá quente e pula na cama do Asahi, a tarada se deliciando com o cheiro do irmão. Enquanto isso, a Tânia queria passar uma missão super de boa para ela na visão dela, que era caçar troll e ovos de dragão. Mas nosso grande, supremo, fracote protagonista não pode pegar essas missões porque ele não dá conta e todos os feitos dele são da irmã. Papagaio come o milho, periquito leva a fama poeta minha mãe. Ele queria uma missão mais fácil, até porque ele não é essas coisas, mas a Tânia disse que são de pessoas de nível mais baixo, tipo coelho ou goblin. Mas ele fala que era para não esquecer as origens e voltar para a cidade quando necessário. E ela passa a coletar cogumelos na floresta Cláudio. Nosso prota vai coletar numa boa, tranquilo, e se depara com uma placa de aviso: ursos no território, e se depara com um urso. Ele usa aquele poder que a gorda da sua mãe tem, o arremesso de pedra, mas adivinha? Ele fez com um cogumelo, o menino de uma inteligência rara da inveja. É claro. Quando ele ia ser devorado, uma chama consome o urso, e ele dá de cara com algo familiar, além dos poderes. Bem familiar. Ele fala que a irmã mais velha o salvou e ele sempre depende dela, mas quando ele vê chifres de um demônio, orelhas de demônio e peitos, não é a irmã dele. Calma que já descobrimos o nome dela.
E ela fala que seu coração acelerou com o nome Irmã Mais Velha. Sente cheiro de mulher apaixonada, no meu ponto de vista. Que satisfação, Aspira. E ele agradece, e ela percebe que estão rodeados de ursos, e ela extermina todos enquanto arremessa nosso príncipe e o salva. E ela fala que foi até a floresta Cláudio para testar sua força eliminando ursos, quando de repente do nada, um urso brota do chão com armadura e falante, cujo nome é Cláudio, o Urso Imperador. E o Cláudio diz que a pessoa que salvou o prota adora caçar e testar sua força, a própria Kilmaria da corrupção. Cláudio lança um ataque. Kilmaria defende, enquanto o nosso prota fica bem perto para ser defendido. E ele pergunta por que ela escolheu salvar ele, e ela fala que é porque ela é a irmã mais velha, e ela taca fogo no Cláudio e fica triste porque acabou com um único golpe. E ele pergunta quem é ela, e ela responde: ela é uma oficial de alto escalão do Rei Demônio, Kilmaria da Corrupção, uma dos 6 generais. É um nome bonito para uma posição do tinhoso. E ela pergunta se ele conhece o aventureiro Asahi Kusaba, porque ele caiu do céu e derrotou os 3 irmãos orques e derrotou um Heaven com um golpe. Ela queria lutar com ele até a morte, porque ele é a grande promessa dessa geração. E ele vai saindo e cai algo que era dele, que era a identificação. E a irmã do Asahi pressente que ele está em perigo, que ele está realmente em perigo, que a Kilmaria quer lutar até a morte com ele. É perna para que te quero, Asahi começa a correr. E quando Kilmaria estava chegando perto, ela é interrompida por uma rocha. E de novo ele para em um lugar semelhante. Você sabe o que elas têm em comum? Além dos poderes apelativos? Tá aqui, ó, mente poluída. E a Kilmaria percebe a Maia e pergunta se foi ela que atacou com os poderes. E a Maia sentiu que estava em perigo e correu para o local. E para Maia, o que estava em perigo não era a vida do Asahi, e sim a castidade. Enquanto uma fala que quer ter uma rodada de porrada, a outra fala que tem vontade de devorá-lo, se é que me entende. E a Maia diz que ela é chifruda, seminua. E a Kilmaria diz que ela não pode falar. Aquela velha história. O sujo falando do mal lavado. E a Maia fala que ele tem gostos por mulheres de roupas de policiais e enfermeiras. E quando as duas vão sair na mão, adivinha? Não acaba com um golpe só. E a Kilmaria percebe que a fama do Asahi nada mais é que os feitos da própria irmã. Em outras palavras, saem na mão 2 mulheres rufiãs. Now Animes também é cultura. Em um momento da luta, a Kilmaria percebe que a Maia tem vantagem. E Kilmaria apela e tenta atacar fogo com chamas e a Maia coloca ciclone e desvia o ataque. Kilmaria perde. Kilmaria pergunta o nome da oponente e ela responde Maia Kusaba. Ela percebe quem ela é, a verdadeira irmã. Quando ela vai dar o golpe final, o nosso prota-cabaço interrompe e fala que não é para matá-la porque ela o salvou 2 vezes. E diz que ela, mesmo sendo do alto escalão do exército do Rei Demônio, não é má gente. E ainda fala que ela queria tirar o cabaço dele, e ele disse que a Maia faz o mesmo. E que o Maria pergunta se ele tá com pena dela. E ele fala que a irmã mais velha tem que ouvir o irmão de vez em quando. E os irmãos Kusaba vão para casa. Corta a cena. Eles comem os cogumelos no jantar. E agora, se você quiser assistir, o nome do anime é Minha Irmã Apelona. Começa a partir do episódio 3, contei até o 2, deixa seu gostei se quer uma mãe solteira ou se inscreve se quer uma 40 mais. Vídeos todo domingo e quinta, se quiser que continue, fala aí pra mim.